Esse foi palpite artilheiro de hoje. Rapaz, com o essa daí palpite o aqui. Eugênio... Vai fotografar, Pai Leal. pode fotografar. Pai Leal soltou Disparado o palpite mais criativo, mas disparado. O meu ficou pobre. Ficou aqui. Fui jantado pela segunda vez no programa. Muito bem, Fiel, e domingo tem Corinthians versus Porcada aqui na nossa Neoquímica Arena, às 6h30 da tarde. Coringão entra em campo, jogo válido aí pelo Brasileirão. E eu separei um corte aqui do programa ESPN, onde os comentaristas fazem aí uma análise. E como você viu no início desse vídeo, mais uma vez, digamos que um 99,9% deles acreditando na vitória do Palmeiras, e eu acho lindo quando isso acontece, porque o Coringão vai lá e surpreende todo mundo, como aconteceu contra o Vasco, como aconteceu contra o Atlético Paranaense e vai acontecer agora de novo contra a Porcada. Então fica comigo até o final do vídeo, assim você vê mais detalhes aí dessa análise que eles fizeram e o palpite ali deles no final do vídeo. Tamo junto, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu comentário, o seu palpite também, eu vou deixar o meu palpite aqui no final do vídeo. Quem pode decidir? Centroavantes de Corinthians e Palmeiras nos últimos 3 jogos. Guinegão, 3 gols nos últimos 3 jogos. Com 7 chutes, 3 certos. Flaco Lopes, 2 gols nos últimos 3 jogos. E também nenhuma assistência, com 7 chutes e 3 certos também. O Vitor Roque não fez gol, mas deu 3 assistências nos últimos 3 jogos, com 11 chutes, 3 certos. Quem pode decidir, André Donk? Todos, né? Todos, mas assim, o Guinegão ainda é um fenômeno que está acontecendo, né? Algo novo no time do Corinthians. Ainda que a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque também seja uma coisa recente, mas mais consistente. E Flaco Lopes na seleção argentina também é algo novo. É algo novo e merecido. Acho que foi justa a convocação, muito legal esse reconhecimento. Para mim, tem mais consistência ali do lado do Palmeiras, muito pelo time, não só pelos jogadores, né? O Guinegão que tem feito é algo espetacular, o garoto tem ido muito bem. E eu destaco, além dos gols, a postura dele, sem a bola, o quanto que ele contribui, fez muito bem ao time do Corinthians. Mas Flaco Lopes e o próprio Vitor Roque são jogadores em outro estágio da carreira, até pela experiência, né? Pelas oportunidades que já tiveram. E eu acho que se for pesar mais para um lado, eu pesaria mais pelo Palmeiras, pelo impacto que isso tem no time. A gente está falando mais do que a boa fase individual desses dois atletas, o quanto o Palmeiras se encontrou com essa nova formação, tendo os dois como titulares, e o quanto que um potencializa o outro. Então, assim, falando em termos individuais, acho que você tem que pontuar mais a dupla do Palmeiras. E esse jogo vai ser muito legal pelo momento que as duas equipes chegam, né? Para mim, o Palmeiras é um melhor time, está num estágio bem mais avançado do que o Corinthians, mas é um Corinthians que deu resposta nos últimos jogos. Ainda que contra o Atlético Paranaense acabou sofrendo bastante, fala de uma grande atuação do Hugo. O começo foi bom, a atuação contra o Vasco foi boa, mas tem uns problemas nas laterais, né? Se não jogar o Mateuzinho, sem o Bidu... o Corinthians cresceu muito nos últimos jogos, muito por conta da formação que o Dorival encontrou, reforçando o meio de campo, com um time com mais pegada, até isso que eu elogiei do Guinegão, e fortalecendo o escape com os seus laterais. E você não tê-los, isso complica muito. Então, assim, acho que você tem um derby equilibrado, pelo fato do Corinthians está numa situação muito mais positiva que o Palmeiras no Clássico nesse ano, né, com o título do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Mas o time do Palmeiras, além de ser mais forte, tem essa questão das baixas do Corinthians. Por isso eu acho que até o Palmeiras é favorito mesmo jogando fora de casa. Eu acho que o Palmeiras chega num estágio que dá para ser encarado como favorito, apesar de jogar fora de casa, apesar do nivelamento do derby e apesar do histórico do Corinthians no ano de 2025 contra o seu maior rival. O Palmeiras costuma jogar bem fora de casa. Sim. Igual ao que joga em casa, às vezes até melhor. Eu acho que o pior para o Corinthians é perder os seus laterais, porque perde um jeito de jogar. Exatamente. Um jeito de jogar que estava dando certo recentemente. Isso tem a ver com outras coisas também. Essa vitalidade dos meninos na frente fez muito bem ao Corinthians, né? Com esses desfalques, o Corinthians tem conseguido os resultados aí, né? Tanto contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra o Vasco no Brasileirão, hein, Eugênio? Agora são outros desfalques, né? Soma-se aos que já estavam, né? Ainda que você tenha o retorno do Memphis. Mas o retorno em que condição? Não é... Não está 100%. Já entrou contra o Atlético Paranaense, a gente via tudo bem aquele jogo ali, ele reclamou do gramado sintético e tal, mas você já não tem o Yuri, você tem o Memphis
meia boca, não tem o Carrilho, você não tem os seus laterais que vinham sendo peças importantes. Isso tudo vai desgastando muito o time, né? E do outro lado tem o Palmeiras, que não vai negociar a intensidade. Ele nunca faz isso. Ele vai sempre com intensidade máxima. Até porque tem um elenco que permite, né? E a facilidade do Palmeiras, isso é importante a gente destacar. Teve a semana inteira, né? O Palmeiras teve uma semana livre para trabalhar. Bem O lembrado. Corinthians não. O Corinthians teve um jogo pesado, no gramado sintético, com viagem curta, mas teve viagem. Então, o foco esteve no Atlético Paranaense até a quarta-feira à noite, ou seja, começou a pensar no clássico de verdade, no derby, na quinta-feira, ontem. Enquanto o Palmeiras está a semana toda olhando ali, domingo, trabalhando, pensando. Quantas jogadas ensaiadas de bola parada de escanteio o professor Abel treinou essa semana? Você viu o gol que o Palmeiras fez no último jogo? Eu não só Contra vi, o como eu destaquei aqui. Sport? Foi contra o Sport. Eu destaquei aqui a jogada ensaiada, Abel. Eu lembro disso, claro. Você lembra que foi uma jogada muito inteligente, muito bem montada e executada. É claro que essa daí... Tinha 2 jogadores para fazer o gol. Além do Gustavo Gomes, estava o Vitor Roque. É uma jogada muito inteligente. Então, o Palmeiras está muito focado. Isso faz a diferença e você sabe, o Abel às vezes me cobra. Eugênio, tempo de treino, se não souber treinar, não adianta nada. Ah, isso é fato. Mas no caso do Que Palmeiras... tem de time... Ah, com o Palmeiras aí, tô contigo. Tem qualidade, aí Tem qualidade. tem uma memória de outros tempos desse time com o Abel. Respondendo aí, pressão no derby nunca está toda de um lado só. Toda não. Mas eu acho que a maior parte da pressão está do lado do Palmeiras. Tá pelos resultados desse ano. Pela disputa do campeonato, que ele está brigando, ele tem o Flamengo ali na frente, ele tem que chegar, ele quer chegar, então ele precisa ganhar, mas ele precisa, acima de tudo, dar o troco no Corinthians. Ele já foi eliminado de Copa do Brasil, ele já perdeu o final de campeonato paulista, ele está, nesse momento, numa defasagem, né? Está em déficit no derby. Tanto é verdade que na última entrevista coletiva, o Abel Ferreira falou sobre isso. Você pergunta, ele falou assim: prefiro ganhar títulos do que ganhar do Corinthians. Algo assim ele falou na entrevista. E não está errado. Sim, só que aí alguém contra-argumentou, não na entrevista, eu vi em algum programa, não me lembro em qual. Ele tem que lembrar que ele perdeu um título pro Corinthians. Já que ele prefere título, ele perdeu um título e perdeu a possibilidade de lutar por buscar outro. Então, Foi é eliminado. um argumento Foi só meio... perder para o Corinthians. É um argumento meio furado dele, né? E o trabalho dele, especificamente em termos de planejamento tático da equipe, para esses jogos, foi superado pelos adversários, né? O Ramon Dias no Campeonato Paulista e pelo Dorival na Copa do Brasil. Então, ele também está devendo, porque foram jogos que o Palmeiras não conseguiu se impor contra o Corinthians, não conseguiu mostrar a superioridade que tem de elenco, de quantidade e qualidade de elenco. O elenco do Palmeiras é mais caro e melhor do que o elenco do Corinthians. Às vezes tem que dividir com os jogadores também, dos dois times. Sim. Por exemplo, quando o jogador do time dele perde pênalti na final, aí é demérito do jogador e mérito do goleiro adversário. O Hugo, que é um goleiraço, inclusive está na seleção. Não estou tirando a culpa do professor Abel, não. Ele tem a parcela dele de responsabilidade por essas derrotas para o Corinthians. Mas tem jogador ali que ficou devendo também, não tem? Analisando o trabalho dele. E assim, e até olhando dentro dos confrontos que a gente teve de Paulista, e mudou, né? Tanto de lesionados, de comissão técnica, no caso do Corinthians, esse é disparado o mais desnivelado dos confrontos que o Corinthians e o Palmeiras tiveram nesse ano. Que mais pende a favor do Palmeiras. Por tudo isso que a gente colocou. Os desfalques do Corinthians e a semana de treino livre, muito bem lembrada pelo Eugênio. Então, assim, a gente olhar o cenário de Paulista, de Copa do Brasil e esse jogo, e o do primeiro turno do Brasileiro, esse é o Palmeiras e Corinthians, para mim, em aspectos técnicos, mais desnivelado da temporada. É o Corinthians mais estropiado. É o que... Assim, e acho que isso, se o Corinthians consegue vencer... Acho que até um empate não é um bom resultado para nenhum dos dois. Mas eu acho que isso vai repercutir mal no Palmeiras. Porque assim, a diferença... Empate? Eu acho que o empate, eu acho que sim. Por causa dessa... Eu acho que não vai pegar legal. Porque aí pesa o histórico de ter perdido um título, ter sido eliminado de outro. Você tem uma diferença técnica muito grande, apesar de ser em Itaquera e o ambiente é diferente, é uma atmosfera incrível. Mas assim, pelos desfalques que o Corinthians tem, acho que o desnível... Mas empate depende de como for o jogo. Se o Palmeiras realmente jogar mal... Ah, sim, Não, se o Palmeiras fizer um bom jogo e empatar, eu não acho que vai ter... Mas hoje, antes vai ter corneta? Antes do jogo, eu acho que o Corinthians assinaria um empate.
pela circunstância. O Palmeiras não. O Palmeiras não. Então, O Palmeiras não assina esse empate. O Palmeiras não pode se dar o luxo de assinar esse empate. Porque foi um ano muito pesado nos derbys. Estou positivamente surpreso como vocês estão ignorando o fator casa. Eu fui tão Que chato. fator casa tem limite, Eu né? Tem enchi os dois tanto laterais. o saco de Aí vocês fica que vocês difícil. mudaram, é isso? Aí fica difícil. Sim, você enche o saco. Tá cansado, os seus dois E olha que laterais. O Eugênio falou da viagem, eu lembrei de uma das estatísticas do meu filho de meio de jogo, né? Ele me pergunta assim, você sabia que Curitiba é a capital mais próxima de São Paulo? O seu Está filho? 30 quilômetros mais próxima que o Rio de Janeiro. Eu não tinha pensado nisso. Então a viagem não é desculpa, Você não. vai, volta rapidinho. E a gente ignorou o fator casa, que o fator casa é muito determinante, né? Pro Corinthians é... Mas nesse caso, eu acho que ali a diferença técnica pesa mais. É. Tem um fator que me lembra que o nosso editor-chefe, o Leon, que nós não podemos ignorar, é o fator Hugo Souza. Mas eu rebato. Eu concordo com ele, mas tem que lembrar também do fator Everton, viu? Mas o fator Everton, o palmeirense não tem boas memórias de Everton em derbys. Inclusive um gol do Garro que ele tirou a mão. Os momentos de maior contestação do Everton Green Lion- aconteceram em derbys. O Green Leão Lion, sabe disso. Ele queria o Everton fora do Palmeiras depois Pois é, daquele naquele jogo. momento, no calor da hora, queria mesmo. Já o Hugo tá invicto. Olha, não sabia dessa, hein? Invicto contra o Palmeiras. Números do Hugo Souza, quando enfrenta o Verdão, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, aproveitamento 77,8%. Caramba, em 6 jogos só sofreu um gol. Uau, hein? E Impressionante. 2 pênaltis defendidos, porque tem aquele da fase de grupos do Paulista, que ele pega no último. Então, peraí. Se ninguém falou, tem que falar agora. O Hugo Souza é carrasco do Palmeiras. Ah, dá pra colocar assim. Inclusive, Essa tela é impressionante. Inclusive defendeu o pênalti na decisão do Paulista. Pênalti. Quem era? O Rafael Veiga que cobrou? Não. Na final? Na final foi, Na- no primeiro no jogo. Paulista Não, o foi. Veiga foi no primeiro jogo, Estevam. Qual é o seu Pra mim palpite para Corinthians Eu e tô Palmeiras? aqui ainda fazendo as minhas contas, Abel. André Dá mais Dom. um tempinho pra eu pensar. André Donk. Eu ia ir no empate, mas até pra manter a coerência do que eu falei do jogo desnivelado, vamos de Corinthians 1, Palmeiras 2. Que ninguém vai apostar no Corinthians, né? Eu já coloquei no bolão da família 1-1. Falo antes de você ou só quer falar antes? Posso falar antes? Você fica à vontade, Abel. Então é o seguinte, você falou bem. Uma semana inteira de treinamentos, Abel Ferreira treinou trocentas jogadas ensaiadas, inclusive fez uma linda contra o Sport. Vai ter um gol de escanteio do Palmeiras contra o Corinthians. Inclusive teve vários nos últimos anos. Muitos. Teve um que teve 2. Bola parada no Vai ter segundo um dela. gol do Gustavo Gomes. Certo. Vai ter gol do Flaco Lopes. Calma, onde vai isso? Calma. Vai ter gol do Flaco Lopes, em grande fase Já tá convocado. 3, então? 2. Ah, 2. Um gol de escanteio, Tá. Gustavo Gomes. Tá bom. Um gol do Flaco Lopes e um gol do Tigrinho, Vitor Roque. Ah, 3? 3 para o Palmeiras e o Corinthians vai fazer gol também. Um gol de Garro, em cobrança de falta, sem o Everton tirar a mão. E um gol dele, Guinegão, 3-2. Nossa, meu quanto gol. palpite, Olha lá, hein? meu palpite é Corinthians 2, Palmeiras 3. 1-0 Palmeiras, diante desse quadro aqui que eu analisei de forma mística, com a lua, com o ascendente, Sua com... pedra ametista e sua coroa amarela. Ou você pode ir pra um Podemos- cara que tá em má fase e fazer o gol ali da vitória ali, ó. Também. Bom, antes de eu terminar aqui e dar o meu palpite no final desse vídeo, existe um time aí da Arábia Saudita que fez uma oferta ao Zenit pelo jogador Pedrinho, que foi revelado pelo Coringão. Os valores apresentados pelo clube árabe são de 35 milhões de euros, equivalente a 220 milhões na cotação atual, incluindo fixo e bônus. As conversas estão avançadas, mas o Zenit ainda não bateu o martelo sobre a venda. Nas últimas semanas, Lyon e Atlético de Madrid fizeram contatos pelo jovem, mas esbarraram na pedida do time russo, que desejava 40 milhões de euros, 253 milhões. Os valores apresentados pelo time árabe agradam ao Zenit, quem está de olho em uma possível transferência ao Corinthians. O Timão detém 30% dos direitos econômicos de Pedrinho. O restante pertence ao Zenit, que são 50%, e o próprio jogador, que é 20%. O clube paulista ainda tem direito ao mecanismo de solidariedade por ser clube formador. Isso significa que, caso a negociação seja fechada, nesses moldes, o Corinthians receberia 10,5 milhões de euros, equivalente a 66,5 milhões de reais. Pedrinho é um dos principais destaques do futebol
do futebol russo e soma convocações para a seleção brasileira sub-20. Na última temporada foram 5 gols e 5 assistências em 36 partidas. Ou seja, se der certo, meus amigos, já vai dar uma desafogada aí no Coringão, vai dar para pagar esse transfer ban, se é que vai usar esse dinheiro para isso, acredito que sim, porque é o que tem aí de mais urgência, né? A gente também não sabe como vai ser esse pagamento, se vai ser de forma à vista, não sabemos, mas são detalhes aí que no decorrer aí dos dias a gente vai ter mais notícias e qualquer novidade eu trago aqui para o canal. Mas é uma boa notícia, espero que dê certo, porque o Coringão precisa nesse momento de faturar, precisa entrar dinheiro para a gente poder dar uma aliviada e poder sair dessa situação aí do transfer ban, beleza? Bom, meu palpite para domingo, Corinthians versus Porcada, meu palpite é 2-1 pro Coringão. Esse é meu palpite. Não sei qual que é o seu, deixa nos comentários. Ele será sempre bem-vindo aqui, seja a favor do Corinthians, seja contra. Mas honestamente eu adoro, eu gosto quando todo mundo subestima, quando todo mundo desacredita do Coringão contra a Porcada não, contra todo mundo, mas contra a Porcada é diferente. A gente sabe que Corinthians e Palmeiras não existe favorito. Coringão, todos os jogos desse ano, o Palmeiras foi o favorito e o Coringão foi lá e taca no Palmeiras. Ganhamos na final, lá na casa deles, empatamos em casa, depois o jogo na Copa do Brasil, as oitavas, ganhamos lá na casa deles, ganhamos na nossa casa, então é isso, e vamos ganhar mais uma. Palmeirinha apanhou esse ano todo do Corinthians e vai apanhar de novo domingo. Esse é meu palpite, deixa isso aí nos comentários. É isso, fiel. Vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto, se inscreve aí, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu palpite. Fui.